O ano passado, o Cris, oi Elisa, chegou em casa, sabe o Cris, o do meio? O Cris chegou da escola morrendo de fome. Ele estava com muita fome. E eles sempre chegam com fome, mas esse dia ele estava com uma fome assim, ele queria comer tudo. Eu falei, Cris, o que está acontecendo, meu filho? Você não almoçou na escola? Você não lanchou? O que houve? Não, mãe. É porque hoje eu fiz o jejum do Ramadã. What? A gente fez o jejum do Ramadã hoje lá na escola. Gente, ele estava no kindergarten. Eu falei, você fez o quê? Jejum do Ramadã. Falei, lá na escola. Jejum. Ramadã. O dia inteiro sem comer. Quem que fez, Cris? Todo mundo. Uau. Ele não estava numa escola islâmica. Ele estava na charter school. E eu recebi até os papéis em casa do Ramadã para colorir. Lá, o diretor, o principal, a maioria das pessoas ali, do corpo docente, dos professores, são muçulmanos. Muitos alunos são filhos de muçulmanos. E o meu filho, de 6 anos, fez jejum do Ramadã no kindergarten. Agora eu te pergunto, você acha que no Natal eu recebi algum papel falando da cruz de Cristo, do nascimento de Cristo? Sim ou não? Não. Jesus Cristo já falava, né? Em Lucas 16:8. Os filhos da treva são mais astutos que os filhos da luz. Os muçulmanos, eles têm em média 4, 5 filhos, Nicolas. Essa é a média da quantidade de filho que um muçulmano tem. Sabe quantos filhos um cristão tem? Média 1, 2. Sabe por que os muçulmanos eles têm muitos filhos? Porque eles acreditam que os filhos são herança do Senhor, que os filhos são bênção. Nossa, mas parece que é isso que está escrito em Salmo 127, versículo 3, 5. Os filhos são herança do Senhor, eles são a verdadeira bênção. Eles acreditam mais nessa palavra do que muitos de nós cristãos. Porque muitos de nós, o motivo para a gente não ter filho é porque dá muito trabalho. Como se trabalhar não desse trabalho. Como se ir para a escola não desse trabalho. Como se ir na academia não necessitasse de um esforço. Outro motivo que leva os muçulmanos a terem muitos filhos é porque eles acreditam que essa é a missão deles, que eles precisam povoar a terra. Gênesis 1:28 foi uma ordenança do Senhor. Mas muitos de nós cristãos, ao ouvir essa ordenança, pensa: isso é para você, isso não é para mim não. Isso é ordenança para você, a gente brinca, para mim não. Mas com Gen Z, isso está sendo diferente. Isso está sendo diferente porque o Senhor está derramando uma graça sobrenatural na direção de vocês. O Senhor está cumprindo a palavra dele de forma diferente na geração de vocês. O Senhor está restaurando os valores do reino. Sabia que tiveram várias pesquisas realizadas recentemente e a geração de vocês, a geração Z, está mostrando mais valores do reino ainda na idade de vocês do que a minha geração, os millennials? Malaquias 4, 5, 6. A palavra de Deus fala que ele iria virar o coração dos filhos para os pais e o coração dos pais para os filhos. E é isso que ele está fazendo na geração de vocês. O Senhor está devolvendo a alegria da maternidade e da paternidade na terra. Nós temos visto um movimento contrário, onde as mulheres têm entendido o seu papel na família, os homens têm entendido o seu papel na família. Não só mães e pais amam
com os filhos, mas eles amam ser pais de novo. Então tem algo acontecendo agora. E o cumprimento dessa palavra de Deus antecede a volta do Messias, de Cristo. O valor da família está sendo restaurado. Amém? Em 2013, ele tem o outline em inglês, tá? Que pode te ajudar. É o CC para ele. I'm almost there. I'm almost preaching English. Almost there. Keep praying for me. Almost. Next time, maybe. Em 2013, eu estava aqui nos Estados Unidos para estudar inglês. E eu estava no trem na Green Line. Quem já pegou a Green Line? Tartaruga Line. Pelo amor de Deus. A pessoa te ultrapassa de bicicleta. Mas amém. Estava eu na Green Line com uma colega minha de inglês, Maria. Chegou um jovem, eu estava estudando, ela do meu lado. Um jovem apresentável, bem vestido. Chegou para mim e falou assim: nossa, você está estudando tão hard. Você vai conseguir o sucesso. Olha as palavras que ele usou. Eu, obrigada. Para que você está estudando? Eu falei para o TOEFL, porque eu quero fazer o meu mestrado aqui e eu preciso ter o TOEFL. Ah, você vai conseguir, Marcelinho, ele falou. E ele continuou conversando, porque eu já era uma jovem senhora, né? Eu já tinha meus 30 e... sei lá quantos anos. E essa colega que estava comigo tinha 21. E ele continuou conversando com ela. E ele falou assim: ah, vamos tomar um suco ali no Panera. Nós paramos, fomos. Passaram alguns dias, ele convidou essa amiga minha para ir para a igreja com ele. Ele era muçulmano. Ele estava evangelizando no trem. Muçulmano. Super educado. Super respeitoso. Não cruzou nenhuma linha. Nada. Assim. Quantas vezes você já fez isso? No trem? Com um desconhecido? Eles vêm aqui para estudar. Eles vêm para estudar. Eles vêm cumprir a missão que eles têm. E nós? E nós, crente? Nós estamos paralisados. Nós absolutamente não falamos, não ensinamos, não pregamos em nome de Jesus. Quando que a gente começou a temer mais o homem do que a Deus? A cultura, o sistema é anticristo. Sempre foi, sempre vai ser. Jesus disse em João 15, 18, 21, o mundo me perseguiu, o mundo vai perseguir você. O mundo me odiou, o mundo vai odiar você. Isso não é novidade. É assim que funciona. Não se ofenda com isso. O mundo não está rejeitando você. O mundo está rejeitando a Cristo e Ele sabe lidar com rejeição. Sabe o que ele fez quando ele foi rejeitado na cruz do Calvário? O Vinícius pregou semana passada. Ele amou. Ele perdoou. Jesus Cristo na cruz do Calvário, quando ele foi rejeitado, humilhado, ele amou e perdoou. Jesus não perdoou os homens que o pregaram na cruz, lá de cima do trono da glória. Ele perdoou os inimigos sangrando da cruz do Calvário. Ele sabe ser rejeitado. Quem não sabe é a gente. O mundo não está rejeitando você, ele está rejeitando a Cristo. Mas acima de tudo, não é porque está assim que eu quero que você ache que não tem solução. Ah, então eu desisto. Desiste nada. O mundo vai continuar dizendo sempre, absolutamente, não pregue, não ensine, não fale de Jesus. E o mundo vai falar isso de todas as formas. Sabe como é que ele fala? Não fale de Jesus, não pregue Jesus,
quando ele fala não casa. Casar é coisa do passado. Não case. Eles não querem que homem e mulher casem, mas eles querem o direito de casais do mesmo sexo de casar. What? É ou não é? Estou inventando isso. Homem e mulher casar é brega, cafona. Mas pessoas do mesmo gênero casar é direito. O mundo vai falar, não pregue Jesus, não ensine sobre Jesus, falando, não case. Ah, e se você casar, não tenha filhos. Não tenha filhos. Vai ter pet. Ou melhor, vai ter uma boneca, um bebê reborn, que vai crescer e virar um manequim da Maísa. Da Marisa, é. Não vai ter filho, vai ter pet, cachorrinho, gatinho. Ou então uma bonequinha. Ok? É isso que o mundo ensina. Isso é o mundo falando, não pregue Jesus, não ensine Jesus. E muitos estão caindo. Egoístas que somos. Aproveita a vida. Se você casar, você não vai ter filho. Espera, aproveita a vida, vai curtir, vai fazer dinheiro. É isso que a Bíblia ensina? Eu chamo vocês para que vocês sejam milionários nesse mundo. Foi isso? Vai curtir vocês primeiro, hein, antes de ter filho. Filho atrapalha. Gente, a geração de vocês está mudando isso. A geração de vocês está servindo com filho. Vocês veem a gente, Leandro Lisier, Rebeca, Silvio, eu, Vinícius, toda sexta-feira aqui. Seria fácil alguém falar, né? Também eles não têm filho. Ou também eles já têm filho grande. Mas eu sempre pergunto ao Senhor, por que a gente, líder do Rise Up, por que eu e o Vinícius, a gente não nasceu aqui? I don't speak English. I wish I could, but I don't yet. I have this accent. But I will. Pray for me. Keep praying. Porque é sobre isso. É sobre valores do reino. Não é sobre o que o mundo aplaude. É sobre o que o céu aplaude. Não é sobre o que o homem espera. É sobre o que Jesus pede que a gente faça. Então o mundo vai falar absolutamente, não pregue, não ensine, não fale sobre Jesus, não case, não tenha filhos, vai curtir vocês. O mundo também vai te falar, quanto mais seguidores, melhor. Quanto mais você falar coisas que as pessoas gostam, like, curtem, melhor é. É isso que a Bíblia ensina? Não. Não. O conceito de sucesso da Bíblia não é o conceito de sucesso do mundo, riqueza, fama. Isso é coisa terrena, passageira. O mundo vai te ensinar que todos os caminhos levam a Deus. João 14:6. Não precisava nem pôr, né? João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim, disse Jesus. Caminhos para Deus, engano. E essa é que eu mais gosto. O importante é o amor. Olha que bonito, poético. O que vale é o amor. O que vale é o amor. Jeremias 17, 9 e 10. Enganoso é o coração do homem. Jeremias 17, 9 e 10. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. A sua doença é incurável. Quem será capaz de compreendê-lo? Não confie nas suas emoções. Elas te traem. A gente aprende, às vezes, de forma dura. Mas sabe o que fala antes disso? Que enganoso é o coração do homem? Eu estou falando para você não confiar no seu coração, nas suas emoções. Coloca Jeremias 17, 7 e 8.
Jeremias 17:7 fala, eu queria que o tesouro tivesse aqui, porque a minha versão fala, bendito é o varão. É a versão do tesouro. É a King James. Bendito é um homem que confia no Senhor, cuja confiança está nele. Ele será como árvore plantada junto ao ribeiro, nunca deixará de dar frutos. Bendito é o homem que confia no Senhor, não no seu coração, não nas suas emoções. Porque a nossa emoção engana. Eu estou sentindo alguma coisa por essa pessoa. Tá nada, é fome, sede, sei lá. Vai malhar, vai gastar isso na academia. Tá sentindo nada. Vai orar. Enganoso é o coração do homem. Mas bendito é o homem que confia no Senhor. O estilo de vida que é celebrado no céu não é o estilo de vida que é celebrado na terra. E na geração de vocês, os valores do reino estão voltando, porque vocês já viram. Sabia que vocês têm mais informação disponível do que os imperadores? Vocês sabiam disso? Vocês têm muito mais informação disponível e vocês estão usando elas. Vocês sabem o que a vida sem Jesus gera. Ansiedade. Quem aqui já teve ansiedade ou tem ansiedade? Depressão. Solidão. Só eu? A maioria de nós sabe que é assim. Mas vocês estão voltando para o verdadeiro evangelho de Cristo. E o verdadeiro evangelho de Cristo é aquele que não condena, mas oferece graça. Porque there is grace. É o evangelho que busca relacionamento íntimo com o Senhor. Muito mais do que palco. A geração de vocês tem aprendido o que é o evangelho de discípulo. Que tem como estilo de vida adoração, adorar ao Senhor. Ele é o justo juiz? Sim, Ele é. Ele é fogo consumidor? Sim, Ele é. Mas Ele é manso, humilde, cheio de misericórdia e tardio em irá e rico em perdão. O nosso Deus é um Deus acessível. Ele não é um Deus distante. Ainda há graça sendo derramada na terra. E a geração de vocês sabe muito bem disso. A graça sendo derramada sobre a minha vida e sobre a tua vida. O Senhor é graça. Ele é amor, Ele é perdão, Ele é misericórdia. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ainda há graça sendo derramada. A graça que perdoa, a graça que cura. E essa graça é derramada através do Espírito Santo. Zacarias 4:6 diz que não é por força, nem por violência. Zacarias 4:6. Mas é pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus fala em Atos 2:17. Atos 2:17. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas profetizarão, os jovens terão visões e os idosos terão sonhos. Derramarei do meu Espírito naquele dia e eles profetizarão. Filho, filha, jovem, idosos. O que é isso? É a família. Aqui nós vemos claramente que nos últimos dias a família será restaurada, a família será cheia do Espírito de Deus e a família irá profetizar a palavra de Deus. E aqui a palavra profetizar não é de falar do futuro, mas é de falar a palavra revelada a partir do Espírito de Deus. É ensinar por inspiração divina, é reprovar, confrontar, consolar. Isso é profetizar.
Nos últimos dias, Deus derrama do Espírito Santo sobre uma estrutura familiar, filho, filha, jovem, idosos. Família é a base da igreja de Cristo. E Ele derrama do Espírito Santo para que eu e você sejamos capazes de fazer o que Ele quer que a gente faça. Você sabia que em João 20, 21, não sei se você já reparou isso, em João 20, 21, Nicolas, é quando Jesus, Ele sopra o Espírito de Deus. Sabe o que Ele fala logo depois de... Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Como o Pai me enviou, assim eu os envio. Soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. O que fala no verso 23? Fala sobre perdão. Nós recebemos o Espírito de Deus para sermos capazes de amar, de perdoar, de oferecer graça, a mesma que nós recebemos. O Evangelho da Cruz é mais do que tudo sobre perdão. O mundo vai continuar proibindo: não fale, não ensine, em nome de Jesus. Isso não é algo novo. Abra sua Bíblia em Atos 4:18. Em Atos 4:18 fala assim: e chamando-os disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Absolutamente não ensine e não pregue no nome de Jesus. Sempre haverão pessoas contra a igreja de Cristo. Sempre. E aqui não são pessoas comuns. Aqui eu estou falando de pessoas no poder. Sempre haverão pessoas no poder se opondo a Cristo. Na época de Jesus eram os fariseus, os saduceus, hoje tem os progressistas, os petistas, sempre vai haver pessoas no poder se opondo a Jesus. Atos 4:1. E estando eles falando ao povo, e aqui é Pedro e João falando, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Gente, os saduceus, olha que interessante. O saduceu era inimigo do fariseu, mas quando era contra Jesus, os inimigos se unem. Aqui aparece os saduceus. Eles não acreditavam em ressurreição, em anjo. Outro dia a gente conversa sobre isso. Doendo-se muito que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição entre os mortos. Sempre vai haver oposição. Mas a oposição não pode fazer com que eu e você não pregue, não ensine, não fale no nome de Jesus. Ela sempre existiu, ela sempre vai existir, ela é necessária para o avanço da igreja. Aqui, o que está acontecendo é, Pedro e João estavam pregando, houve uma cura, 5.000 pessoas creram, e os mestres da lei, os religiosos, prenderam Pedro e João, vai ler depois Atos 3 e Atos 4, e proibiram eles de falar ou ensinar em nome de Jesus. Atos 4:18. Absolutamente não fale nem ensine sobre Jesus. A mesma coisa que a gente vê no mundo hoje. Mas Ele derrama o Espírito dele sobre as nossas vidas. Espírito de sabedoria, de entendimento, de conhecimento, de conselho, de temor, espírito de poder de Deus. Para que a gente possa pregar, falar, ensinar no nome de Jesus. Pedro e João haviam sido presos em Atos 4:3 e lançaram mão deles e encerraram na prisão até o dia seguinte. Mas Atos 4:8-10, lê comigo Atos 4:8-10.
Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: principais do povo, e vós, anciões de Israel, porque eles perguntaram: em nome de quem que vocês estão fazendo isso? Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, e do modo como ele foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que vós crucificaste, e a quem Deus ressuscitou, em nome dele, é que fazemos essas coisas. Agora vai lá para o versículo 19. Eles falam, 18, desculpa. Absolutamente não falem, não ensinem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João: julgai-vos se é justo diante de Deus ouvir-se a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda ameaçaram mais e não acharam motivo para o castigar e deixaram ele ir. Porque o povo, todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Todos tinham visto o homem com mais de 40 anos que havia recebido um milagre. Jesus é a solução. Jesus é a solução. Nós precisamos falar sobre Jesus, pregar sobre Jesus, ensinar sobre Jesus. E não é manipulação emocional. É necessário saber a hora de parar. Zacarias 4:6, não por força nem por violência, mas pelo o meu Espírito. Pedro estava cheio do Espírito. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo 1:7, que a gente não recebeu o espírito de covardia, mas de coragem, de poder. A gente não prega com palavra vazia, mas sendo testemunha viva, vivendo uma vida com estilo de vida, que prega o Evangelho. Mais alto do que qualquer discurso, são as nossas ações. Se eu ficar pregando para vocês aqui, prega, mas vocês me conhecem e eu levo uma vida totalmente diferente do que eu prego, vocês não vão... O que vai ser? Palavras vazias. O que adianta? Nada. Nada. Se eu falo uma coisa e vivo outra, não vale nada. Eu quero chamar a atenção para uma coisa nesse texto. Aqui fala... Cadê? No verso 6. Atos 4:6. Quem mandou prender Pedro e João foi Anás e Caifás. Sabe quem que era Anás e Caifás? Os mesmos que mandaram crucificar Jesus. Eram eles. Eles mandaram crucificar Jesus. Deixa eu te falar, tem gente que não vai mudar. Tem gente que não vai mudar. Tem gente que pode vir na igreja, andar com Cristo e não vai mudar. É assim que você vê quem é crente ou quem não é crente. A palavra de Deus diz que pelo fruto reconhecei as árvores. Você quer saber se alguém é crente? Veja se tem transformação na vida, se a pessoa é a mesma. Year after year after year. Tem que ter fruto de transformação. É assim que você vai reconhecer um crente. Se você tem um amigo jovem que continua errando e não muda, fala, você precisa converter. Você precisa se render a Jesus de verdade. Judas andou com Jesus 3 anos. Não se engane, ele é crente. Vai na igreja. Anás e Caifás eram líderes na igreja. Sumo sacerdote. Eles não mudaram. Eles crucificaram Cristo e aqui estavam prendendo Pedro e João. Tem gente que não vai mudar. Você reconhece um crente pelo fruto. Se teve mudança de vida. Gente, a pessoa não pode continuar a mesma. Eu não vou falar 1 ano, mas vamos falar 3.
Que tal 3? 3 foi o tempo que eles andaram com Jesus? 3 anos. Se em 3 anos você não vê mudança, o papo tem que ser diferente. Não estou falando que ainda não há esperança. O que eu estou dizendo é, se renda. Prega Jesus para essa pessoa. Prega graça, amor, perdão. Agora Pedro. Vamos olhar para Pedro agora? Marcelinha, aonde que Pedro estava na crucificação de Cristo? Aonde que Pedro estava? A Stephanie sabe. Estava lá fora. Pedro assistiu de longe. O que Pedro fez na crucificação de Cristo? Negou Jesus 3 vezes. Sabe onde Pedro estava? Lá na fogueira, com medo de Caifás e Anás. Estava lá, escondido, com medo. Mas agora Pedro foi cheio do Espírito Santo de Deus. E agora o fogo não estava do lado de fora aquecendo ele. Agora o fogo estava dentro dele. E agora ele é capaz de olhar no olho daqueles homens e falar: eu prego Jesus Cristo. Pode me prender, pode falar de mim. Eu estou disposta a perder a minha reputação por Cristo. Porque eu entendi que é tudo sobre Jesus. Que a minha missão nessa terra é pregar o Evangelho de Cristo. Pedro agora estava pregando o Evangelho da cruz, com a mesma graça que ele recebeu. Pedro agora não estava escondido com medo, porque ele tinha recebido o Espírito Santo de Deus. Ele pregava o verdadeiro Evangelho e ele não pregava o Evangelho mimizento, que fica falando que se você sonha, se você quer, Jesus vai te dar. Para. Não é a pregação que acaricia o ego humano. Ai, você é demais, você é o centro de Deus. É tudo sobre você. Não é. Desculpa, não é sobre você. Desculpa se eu vou te deixar chateado hoje. Não é tudo sobre você. É sobre Cristo. Não é um evangelho que Pedro pregava, que fica alimentando sonhos mesquinhos nossos, que romantiza o pecado. Ai, tá tudo bem porque ele é jovem. Não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Sabe o que Pedro pregava? Atos 3:19. Atos 3:19. Essa é a pregação onde mais de 5.000 pessoas converteram. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim tempos de refrigério na presença do Senhor. Salvação. Arrependa. Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Sabe por que é importante dizer isso? Que só há salvação em Cristo. Porque hoje, o falso profeta, eu já falei isso aqui, ele não fala para você seguir Satanás, ele fala para você seguir você. Ele fala que você consegue se salvar. Você consegue melhorar o seu comportamento, você consegue deixar o pecado, você consegue oferecer amor e perdão, só que você consegue sim vencer o pecado, perdoar, oferecer graça e amor com o Espírito de Deus vivendo em você, com a graça de Deus em você. É necessário que haja ainda sinais inquestionáveis. Porque presta atenção, o que gera testemunho é transformação. Abre lá para você ver. Atos 4:16. Foi feito um sinal notório, e não podemos negar,
Que sinal foi esse? Abre lá antes, em Atos 3. Eles estavam entrando lá para o templo, eles estavam indo para a igreja, tinha um aleijado, um paralítico, pedindo esmola, e Pedro olha para ele e fala: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele paralítico de nascença levantou e andou. Atos 3, 6, 7 a 10. O paralítico de nascença andou. Mais de 40 anos ele tinha. Sabe o que é isso? Mudança de vida. Pedro, mudança de vida. O paralítico é transformação. Aqui fala que ele saiu alegre, glorificando a Deus. Mudança de vida gera fruto. Quando você muda, as pessoas ao teu redor mudam. Mas o mundo vai falar absolutamente: não pregue, não ensine, não fale de Jesus. O mundo vai pregar o seu sonho que você sonhou. O Eric que sabe imitar ele. O falso profeta vai te dizer: seja você mesmo. Siga o teu coração. Lindinho, lindinha. Sabe por que o mundo adora dizer isso? Siga o teu coração, Pedro. Seja você mesmo, Pedro. Não, a gente tem que ser autêntico. Sabe por que o mundo fala isso para mim e para você? Porque não há nada em mim e nem em você que vai trazer salvação para o mundo. Você quer avacalhar a agenda de Deus? Seja você. Você quer avacalhar o plano de Deus? Seja você mesmo. Egoísta, orgulhoso, vaidoso. Se eu quero avacalhar o plano de Deus, é só eu ser eu, Marcela. Com todas as minhas mazelas. Enquanto eu for eu e você for você, não há salvação. Entende? Entende porque o mundo fala: seja você mesmo, siga o teu coração. Porque enquanto formos nós mesmos, seres humanos, quebrados, caídos, a palavra de Deus fala que não há bondade, não há nada de bom em nós. A nossa justiça é trapo de imundície. Enquanto a gente for a gente mesmo, as pessoas não vão ver Cristo. As pessoas não vão ver Cristo. Elas vão ver ódio, inveja, ansiedade, tristeza, depressão, angústia, dor. Fala mais. Trauma. Gálatas 2:20. Não seja você mesmo. O apóstolo Paulo diz: eu fui crucificado. Agora eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. E eu não estou falando que Ele não usa a gente. Não, eu estou falando o contrário disso. 2 Coríntios 12:9. A minha graça é suficiente para você. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. A gente tem que se render a Cristo, para que Ele nos encha, para que a gente seja mais parecido com Ele, e então as pessoas vejam Cristo em nós, a esperança da glória. Quando eu sou forte, quando eu sou fraco, então eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Mas quando a gente fala, o louvor já pode subir. Quando a gente fala em nome de Jesus, quando a gente prega em nome de Jesus, aí as coisas mudam. Enquanto eu e você formos nós mesmos, e é por isso que o mundo fala absolutamente: não pregue, não ensine, não fale sobre Jesus, fale sobre você, seja você. Porque quando a gente fala no nome de Jesus, a salvação, a cura, a libertação,
somente fale em nome de Jesus. Ensine, pregue o nome de Jesus. Eu pedi para compartilhar isso hoje. Recentemente o Mateus tinha um trabalho para apresentar na faculdade, que não é cristã, que não é seminário ainda. Sabe qual foi o tema que ele escolheu? E eu não estou falando que ele é perfeito, não. Porque nenhum de nós somos. O apóstolo Paulo, no fim da carreira dele, ele disse: não é que eu já tenha alcançado a plenitude de todas as coisas, mas uma coisa eu faço: sigo para o alvo, deixando para trás as coisas que lá estão, e sigo olhando para Cristo. Ele escolheu fazer o trabalho dele sobre a compaixão de Cristo. O único cristão na sala dele. Uma semana depois, a colega, ou 2 dias depois, a colega muçulmana pediu oração para ele. Sabe o que é isso? Transformação de vida. Fruto do Espírito Santo. Eu não estou falando que ele já venceu todas as coisas, mas também nem você. Mas eu te falo que ele está bem na frente que a maioria de nós. Tendo coragem de pregar Jesus na universidade. Fale sobre Jesus.